Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando esse culto de doutrina bíblica e, com a graça de Deus, temos que observar tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta hora. E desde já eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo 22, oportunidade que leremos alguns versículos para embasar o estudo desta noite. Você que está em sua casa, por favor, pegue a sua Bíblia também, para que possa acompanhar com todos nós. Números, capítulo 22. Vamos compartilhar aqui no grupo. Já está compartilhado. Aos poucos os irmãos vão acessando. Esse capítulo 22 do livro de Números traz como tema principal aqui o diálogo, a conversa entre Balaque e Balaão. Esse capítulo 22, ele é bastante extenso, por isso não lerei ele na íntegra. Depois você poderá ler com calma, versículo a versículo. Mas eu quero ler aqui alguns versículos alternados para que não paire nenhuma dúvida quanto ao contexto que nós vamos entrar aqui. A começar pelo versículo de número 5, que diz assim: E este, falando de Balaque, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Palavras de Balaque. Versículo 6 diz: Vem, pois, agora, Balaão. Estou citando o nome dele porque faz parte do diálogo. Vem, pois, agora, Balaão. Rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, Balaão, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Versículo de número 7 e 8 ainda. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos em suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Agora vamos ver o que Balaão respondeu no versículo 8 a seguir. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo, Balaão? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão. Qual foi a resposta do Senhor Deus a Balaão? Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Vou parar por aqui,
pois depois temos ainda a leitura de outros versículos desse mesmo capítulo. Apenas para contextualizar, sei que muitos dos irmãos conhecem bem essa passagem bíblica, todavia, até por estarmos transmitindo essa mensagem, pode ter um ou outro irmão, um amigo, que talvez não conheça bem esta passagem. Então, para que fique claro, deixa eu fazer uma breve consideração. Nós vemos ao longo da palavra de Deus as promessas do Senhor Deus se cumprindo ao povo de Israel, um povo que o Senhor Deus amou, um povo que o Senhor Deus escolheu, mas, infelizmente, com o passar do tempo, eles se desviaram dos caminhos do Senhor, não quiseram ouvir a voz do Senhor. Isso os levou cativos ao Egito. Lá sofreram muito, mas depois de um tempo, o Senhor Deus, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, viu o sofrimento do povo de Israel na terra do Egito. E o Senhor Deus fez o quê? O Senhor Deus fez com que Moisés, seu servo, fosse tirar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E tirou com mão forte, como o próprio Senhor Deus disse a Moisés, quando Moisés se preocupou: Senhor, quem sou eu que vá a Faraó libertar o teu povo da terra do Egito? Eu mal sei falar, tenho dificuldade na fala. Mas o Senhor disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Se alguém te perguntar, só diga que eu sou, foi quem te enviou. E o Senhor Deus fez uma grande e maravilhosa obra. E com a libertação do povo de Israel da terra do Egito, esse povo numeroso, eles retornaram à terra prometida, chegaram com muitas dificuldades, porque antes, durante e depois, infelizmente, os israelitas murmuraram do Senhor, não estavam satisfeitos, nem antes, nem durante e nem depois a passagem do Mar Vermelho. O Senhor Deus fez grandes e maravilhosas obras, e esse povo de Deus, abençoado por Deus, eles começaram a incomodar, porque a bênção de Deus incomoda o inimigo. Sempre que somos abençoados por Deus, o inimigo fica incomodado. E ao ficar incomodado, muitas vezes nós somos sujeitos a situações adversas que temos que enfrentar. Isso pode acontecer no trabalho, por exemplo. Deus te abençoou, você está prosperando no trabalho, mas os seus inimigos não estão satisfeitos com isso. E aí começam a criar situações que dificultem a realização do seu trabalho. O inimigo, ele trabalha dessa forma. E Balaque foi um dos que ficou incomodado com o povo de Deus sendo abençoado por Deus. Aqui entra em cena um profeta, por nome Balaão, um homem que o Senhor Deus agraciou com esse maravilhoso ministério profético. E agora Balaque, insatisfeito com o progresso, com a bênção de Deus sobre os filhos de Israel, e sabedor que Balaão é um profeta de Deus, Balaque faz uma proposta para Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Amaldiçoar. E Balaque faz a proposta, mas não vai até Balaão para entregá-la. Ele manda mensageiros. E quando os mensageiros chegam, dizem a Balaão: Balaão, olha só, eu estou vindo aqui a mando de Balaque, e eu tenho uma proposta muito interessante para você. É muito simples o que você tem que fazer, é só amaldiçoar o povo de Israel. Resumindo aqui a história, é só isso. E nós vemos que Balaão, ele toma a decisão que nos parece bastante sensata,
que é justamente buscar ao Senhor Deus em oração. Balaão foi orar ao Senhor, e o Senhor Deus, que conhece todas as coisas, também entendeu a oração de Balaão. E o Senhor disse a Balaão: Balaão, quem são esses homens que estão contigo? Ora, será que o Senhor Deus não sabia que aquelas pessoas que tinham chegado diante de Balaão eram oficiais que tinham feito uma proposta tentadora para abençoar o povo de Deus? Claro que o Senhor Deus sabia, mas o Senhor pergunta, Balaão responde, e Balaão pergunta ao Senhor: Senhor, e agora, eu vou ou não vou? Eu amaldiçoo ou não amaldiçoo? E a resposta nós vemos claramente aqui, que o Senhor Deus disse a Balaão, para que não fosse, primeira coisa, você não vai com eles, e tampouco amaldiçoe a este povo, porque bendito és. Então, aqui a conversa está muito clara. Só que esta proposta de Balaque, ela se repetiu. Se a gente for ler aqui o texto bíblico, capítulo 22, 23 do livro de Números, nós vamos ver que Balaque não fica satisfeito com uma recusa de Balaão. E aí ele aumenta a proposta. E é o que a gente vê, né, nos dias atuais, mas isso desde os primórdios da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, a tal da corrupção, né? Espiritualmente aqui, Balaque tentou corromper a Balaão com o dinheiro, com o poder, com outras coisas mais. Isso se repetiu pela segunda vez, a proposta melhorou e chegou a Balaão. E agora eu vou lá para o versículo de número 20 do livro de Números, capítulo 22. Eu não gosto de fazer leitura de texto muito longo, mas para essa exposição eu vou precisar. Números 22, versículo 20 e adiante. Eu preciso ler agora a sequência desse versículo para que ninguém tenha dúvida sobre o contexto que nós estamos lendo. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, essa é a segunda resposta do Senhor: se aqueles homens te vierem chamar novamente, estou colocando aqui novamente, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então, Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E o versículo 22, eu leio agora. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços ia com ele. Vou parar por aqui. Queridos irmãos, parece uma contradição a leitura desses versículos que eu acabei de ler. Veja que nesta segunda proposta que Balaque fez para Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus, observem bem que a resposta que o Senhor Deus deu a Balaão foi: levanta-te. Se eles te chamarem de novo, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te mandar. Tudo nos leva a entender, se fôssemos fazer a leitura sem entender todo o contexto, é que o Senhor Deus estava dando um sinal verde para Balaão. Pode ir, Balaão. Se eles vierem te chamar de novo, levanta-te e vai, não tem problema nenhum. Só que a sequência nos mostra que não foi um sinal verde, foi um sinal amarelo. Se a gente olha para o semáforo, tem as 3 fases, verde, amarelo e vermelho. E o sinal amarelo se acendeu para Balaão, quando a resposta veio para ir, pode ir. O versículo 21 fala que Balaão levantou-se pela manhã e foi.
O Senhor falou para ir, eu vou. E ele foi. E agora chega o versículo 22. Com a ida de Balaão, o que aconteceu? A ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Ora, mas o Senhor não falou para ir? E era só cumprir a ordem de falar aquilo que o Senhor mandasse falar? Por que o Senhor agora, a ira do Senhor se acendeu? E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Queridos irmãos, vocês que são pais, mães, entenderão muito bem a analogia que eu vou fazer agora. Sabe aquela situação que o filho, a filha, isso nós como filhos já passamos, antes de sermos pais e mães, que a gente insiste com a mamãe. Ah, eu vou sair com os coleguinhas. E a mãe fala, não vai. Aí o que acontece é que o filho é esperto, né? Vai falar com o pai. Ah, eu vou sair com os coleguinhas. Ele sempre vai buscar o elo mais fraco, o ponto mais fraco do elo. E o que vai acontecer? Ah, tudo bem, você quer ir, pode ir. Mas quando ambos não deixam, não, você não pode ir, o que acontece com muitos filhos? Insistem. Ah, mãe, deixa eu ir, é só mais essa vez. Deixa eu fazer, é só mais essa vez, não tem problema nenhum. Aí o que acontece com a mamãe e o papai? Ah, você quer ir, vai. Ou seja, ficou atazanando tanto que chegou uma hora que a mãe e o pai falaram, você quer ir, vai. Não tem o que fazer, eu não tenho como te proibir. Quando você era bebê, era criança, eu ainda conseguia controlar. Mas chegou uma certa idade, eu não tenho mais como controlar. Foi exatamente o que aconteceu aqui, na resposta de Deus para Balaão. Porque a resposta primária de Deus para Balaão já era para ele ter ficado contente. A resposta foi, você não vai com eles e você não vai amaldiçoar o meu povo. Só que a proposta tentadora de Balaque aumentou, e o que aconteceu com Balaão? Ah, eu vou orar de novo. Queridos irmãos, tem coisas que não é a oração que vai resolver, é a obediência. Tem coisas que é a obediência que vai resolver. E não querer ficar insistindo naquilo que a resposta já foi não. Só que Balaão insistiu, e a ira de Deus se acendeu, e o anjo do Senhor se pôs por adversário. Vamos seguir. Você que chegou agora, de forma online, estamos no livro de Números, capítulo 22, versículo 23. Vamos ver, então, o versículo 23 a seguir, preciso ler. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Estou agora no versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 27. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. E o que acontece no versículo 28? O Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta,
Agora o diálogo com Balaão, de Balaão, já é com a jumenta agora. Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E Balaão respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, porque até então os olhos de Balaão estavam fechados, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta, Balaão? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade, Balaão, que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Queridos, veja que essa passagem bíblica, ela é um tanto quanto clara, quando nós fazemos essa leitura corrida, pois o Espírito de Deus nos faz entender tudo isso que aconteceu. Vale destacar aqui, que nós estamos tratando de um homem profeta, por nome Balaão. Profecia essa, que no capítulo 23 a gente vai encontrar uma profecia que muitas vezes nós repetimos em muitas mensagens. Deus não é homem para que minta. Deus usou Balaão para falar essa profecia. Veja que profecia profunda, hein? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então veja aqui uma profecia tão profunda como essa. Mas nós estamos diante, a história aqui não termina. Nós vamos ver que depois Balaão vai de novo, recebe uma nova proposta de Balaque, mais tentadora ainda. Enfim, a verdade é que Balaão, ele saiu completamente fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. E eu só quero destacar o que eu destaquei no começo. Pode parecer um paradoxo, pode parecer uma contradição. Deus mandou Balaão ir, quando da segunda vez Balaão ora ao Senhor para saber o que fazer diante de um pedido desse. A primeira resposta era não. Mas o coração de Balaão já tinha se corrompido. E o Senhor Deus vê exatamente isso. E quando o Senhor Deus percebe que o coração de Balaão já tinha se corrompido, o Senhor falou: olha, pode ir, se você quer ir, vai. Só que tome cuidado, porque você não pode mudar aquilo que eu fiz. O que eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. Então, acontece esse desfecho triste, em que Balaão, ele acaba indo, e o anjo do Senhor se coloca como um adversário. Queridos irmãos, eu dei a chamada para essa mensagem, eu precisei ler todos esses textos, porque fica muito mais claro, muito mais transparente o entendimento nosso sobre esse contexto bíblico. Mas o que é que nós não conseguimos ver a nosso respeito? É o que estava acontecendo com Balaão. Balaão não estava conseguindo enxergar uma situação que estava desagradando a Deus. Ele não conseguiu enxergar. Mas a jumenta conseguiu enxergar. E o Senhor Deus, estrategicamente, coloca essa jumenta para Balaão, mais adiante, compreender como que ele estava trabalhando. Queridos,
Vamos trazer para a nossa prática essa passagem bíblica, vamos procurar aplicar ao nosso dia a dia essa passagem bíblica. Sabe quando você está dirigindo o carro, para quem dirige, se você não dirige, quando andou de carona com alguém, e à sua frente tem uma pessoa que está atrapalhando o trânsito, todo mundo está vendo, menos quem está atrapalhando o trânsito. Todos que estão atrás estão notando, estão sendo atrapalhados, mas quem está lá dirigindo não consegue ver. Sabe aquela outra situação que, inadvertidamente, você dirigindo, você entra na contramão? Quem nunca entrou na contramão de forma inadvertida? Isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Mas, assim que eu me dei conta, parei para poder reparar o meu erro. Enfim, na direção nós cometemos muitos erros. Mas é muito importante que a gente note rapidamente o erro para poder reparar. Caso contrário, nós podemos colocar a vida de outros em risco. Quando a gente olha para a direção, a gente vê que o carro tem uma direção só. Uma direção. Ainda que tenha aí o banco do passageiro, imagine se o carro tivesse 2 volantes. Como que seria a direção do carro se tivesse 2 volantes? Um para cada um dos que estão na frente do carro. O carro não ia para lugar nenhum. Mas a Bíblia coloca tudo no seu devido lugar. Nós podemos observar claramente que o Senhor Deus deu, dentro da vida conjugal, a direção da família para o marido. Mas a edificação da casa foi dada à mulher. Para cada um, o Senhor dá uma finalidade. Qual é mais importante? A direção ou a edificação? Os dois são importantes. Tanto quem vai dirigir os rumos da família, tanto quanto para aquele que vai edificar. Todavia, a gente tem que entender que quando o Senhor estabelece esses princípios, Ele estabelece esses princípios para que haja uma boa tomada de decisão. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ir para onde a gente quiser. E Balaão foi, porque ele entendeu que o Senhor tinha dado o sinal verde para ele, mas na verdade não era um sinal verde, era um sinal amarelo. Era para ele ter parado, refletido e entendido que era para ter ficado. Mas muitas vezes nós ficamos insistindo. O Senhor já falou não, mas eu vou insistir. Mas eu vou orar. Mas aqui o Senhor não falou. O Senhor não levantou nenhum profeta para falar comigo hoje. Eu vou em tal igreja porque lá tem um profeta, eu vou lá. E se o Senhor falar, hoje lá o Senhor vai falar. Lá o povo fala mesmo. E você pode estar entrando numa armadilha. Porque o diabo também fala. Você pode estar entrando numa encruzilhada, falando o português claro. Porque muitas vezes nós estamos buscando sim para o não que o Senhor já deu. Ou estamos buscando o não para o sim que o Senhor já deu. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões. Nós precisamos estar com nossos ouvidos tinindo para escutar a voz de Deus. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus porque aqui, no pouco tempo que aqui estou, todas as mensagens que a gente tem escutado, os irmãos trazendo a nossos corações, o Senhor Deus tem falado conosco, pelo menos comigo tem falado. Não só quando eu estou aqui, mas muitos irmãos que vieram aqui. É só a gente querer entender, buscar de fato o entendimento, o discernimento da mensagem. O Senhor Deus tem falado. Mas muitas vezes nós queremos fazer aquilo que está já incutido no coração. Salomão traz um conselho emblemático para mim, que está no capítulo 18 de Provérbios. Esse é um conselho que eu tenho gravado e cravado nas tábuas do meu coração. Em todas as áreas da vida você pode aplicar esse conselho, que é o primeiro versículo do capítulo 18 de Provérbios. Busca o seu próprio desejo. Aquele que se separa, ele insurge-se
contra a verdadeira sabedoria. Uma pessoa que acha que sempre está certa e os outros estão errados. O mundo está errado, mas eu estou certo. Alguma coisa está errada comigo. Nós precisamos compreender, meus prezados irmãos, que todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos, somos seres humanos, estamos suscetíveis a erros. E daí a importância de a gente fazer uma autoanálise sobre o que é que nós estamos insistindo em que o Senhor já disse não. O que é que nós estamos querendo encontrar caminhos, atalhos, para uma rota que já foi bloqueada. É algo que nós precisamos pensar. Eu fiz aqui algumas anotações, eu preciso ler para poder me ajudar, mas o que é importante hoje é que eu possa fazer essa autoanálise na minha vida, porque é muito fácil, já disse isso em outras oportunidades, é muito fácil a gente ver o erro dos outros, é muito fácil. O difícil é a gente olhar para os nossos próprios erros. Não nos confundamos em relação ao pecado, lá escrito no Salmo 51, quando o salmista fala que os meus pecados estão sempre diante de mim. Agora, quando eu falo dos erros, lembre-se daquela mensagem que trouxemos em outra oportunidade. Embaraço, tropeço e queda. O embaraço nem sempre é um pecado. O embaraço é uma situação que se apresentou com dificuldade diante de mim. Se eu não souber sair desse embaraço, eu tropeçarei. E aí poderei consumar o pecado. Mas há muitas situações da vida que a gente está embaraçado e a gente quer insistir ainda naquela decisão errada. Não tem como não cair. Não tem como não pecar. Não tem como ter consequências daquela decisão errada. Vou ler aqui algumas considerações para os irmãos refletirem um pouquinho, tanto quanto eu refleti quando estava estudando e vou refletir agora também. Primeira questão, todos nós temos vícios. Vícios comportamentais, dos mais diversos. A nossa criação, a nossa formação foi nos moldando. Foi nos moldando. Só que esses vícios, eles também nos acompanharam. Também nos acompanharam. Veja que quando a gente vai ao médico, o médico pergunta, especialmente se for um cardiologista, antecedentes familiares sobre alguns problemas de saúde. Na sua família tem fumante? Na tua família tem isto? Na tua família tem aquilo? Na tua família tem aquilo outro? Por que ele nos leva a esse pensamento? Justamente porque o comportamento dos nossos familiares pode nos trazer vícios. E esses vícios ficam impregnados de forma que a gente não consiga ver. Os outros conseguem, mas a gente não. É como a direção que eu estava dizendo do carro. O fulano da frente está atrapalhando todo o trânsito. Mas ele não está percebendo. Quando a gente pensa em vícios, novamente, são vícios comportamentais. Não leve apenas ao pé da letra. Fulano tem o vício do cigarro. Fulano tem o vício da bebida. Sim, são vícios. Mas a mentira é um vício comportamental. O fingimento é um vício comportamental. E tantos outros eu poderia citar aqui. Os outros estão vendo. Ou você acha que não é fácil notar uma pessoa fingida? Mas ela acha que está fazendo sucesso. E assim a vida vai nos levando. E quando menos espera, esse comportamento afeta o ambiente familiar. Afeta o ambiente até conjugal ali.
Os filhos estão vendo que os pais não estão bem. Os filhos sabem. Os filhos percebem. Mas os pais acham que não estão vendo. Estão vendo. Os filhos veem. É hora de parar para corrigir. Porque o vício, de duas uma, ou você interrompe ele, ou ele vai te consumir. E quanto a idade vai avançando, mais intenso fica o vício. Mais intenso. Mas a verdade é que nós não conseguimos ver muitos defeitos em nós. Até falava isso na terça-feira passada, quando da questão de entrevista de emprego. Muito difícil falar dos seus defeitos diante da pessoa que pode te contratar ou não te contratar. Mas ainda, como que eu faço para ver esses vícios, esses comportamentos que afetam a minha família? Eu preciso olhar para a palavra de Deus, eu preciso sempre ter um espelho diante de mim, eu preciso fazer esse autoexame, eu preciso colocar esse espelho na minha fala, no meu olhar, e tantas outras coisas mais, em tantas outras áreas da vida. É difícil a gente perceber aquele dia que, vocês vão até rir, mas não tem problema se não rir também. Mas sabe quando paira aquele dia que você trabalha, não tem nem tempo para almoçar direito? Você não come direito, você não bebe direito a água, você não se alimenta direito. E aí chega o final do dia, o mau hálito passa a ser insuportável. Não para você, não para mim, mas para quem está ao seu lado. Você já conversou com uma pessoa com mau hálito? Seguramente já. Você já tomou uma condução de você estar sentado lá no banco do ônibus e fulano fica na sua frente com os dois braços levantados e o cheiro não é nada agradável? Todo mundo está percebendo, menos você, porque dizem por aí que a gente não sente o próprio cheiro. Mas todo mundo está notando, mas eu não consigo enxergar que está faltando um banho, está faltando uma higiene bucal. Quantas vezes não tive que fazer reunião no trabalho, em empresa, até entre altos executivos, na igreja, em todos os lugares, e você vai conversar com uma pessoa, e o assunto é importante, mas é tão importante que você precisa chegar próximo da pessoa para poder entender, tal. E aí você fala, é melhor eu perder essa causa, porque não dá para conversar. Não dá para conversar. Estou trazendo essa analogia simples, mas assim é a vida, viu? Nós não conseguimos perceber que estamos incomodando os outros. E como eu vou falar? E agora? Agora eu entro numa situação, como que eu falo para uma pessoa que a pessoa está com mau hálito? Ou, por algum motivo, o cheiro não está agradável? É algo constrangedor para quem vai falar. E até na vida conjugal isso pode acontecer e tem toda uma etiqueta, um protocolo para ser cumprido, para que não magoe, para que não entristeça. Mas se não falar, o negócio vira um vício. E aí daqui a pouco começa o distanciamento. Eu estou trazendo essa analogia porque muitas vezes as palavras cheiram mal. E é uma palavrinha que fede aqui, é outra que fede ali, é outra que cheira mal acolá. E vai só distanciando. O amor que outrora existia vai se distanciando. Não dá para conversar mais. Com você eu não consigo conversar porque não dá. E a vida vai nos levando para essas situações das mais diversas. Das mais diversas. A nossa saúde, muitas vezes, nós estamos nos prejudicando e nós não estamos vendo. Eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não quero ver. E às vezes, o pecado do mau cuidado acomete a própria família. O marido está vendo
que se ele ajudar a esposa, todos ganharão, a família vai ganhar, mas às vezes o marido não quer nem saber de ajudar nessa questão da saúde. O inverso é verdadeiro sempre. Estou dizendo, meus irmãos, que o profeta Isaías registrou lá no capítulo 41, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não consegue ver aquilo que está incomodando o outro, mas a gente consegue ver claramente aquilo que nos incomoda do outro. E isso vai gerando rupturas no casamento. Isso vai gerando rupturas no relacionamento, na amizade. Isso vai gerando rupturas, porque até no relacionamento tem o relacionamento com o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo se entristece. E por que se entristece? Porque esse comportamento é vicioso. Foi o que aconteceu com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor se entristeceu com Balaão. Não era para ele ter ido com os oficiais de Balaque amaldiçoar o povo de Deus. Não era, mas ele insistiu e foi. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. A jumenta viu que o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada falando para Balaão: Balaão, não vá, não volte. Era para voltar. Mas ele espancando a jumenta: vai, vamos lá, vamos adiante. Mas a jumenta vendo: olha, não era para ir. Deus tem suas formas de trabalhar, meus queridos irmãos. Deus tem suas formas de trabalhar. Muitas vezes, a família sai dos trilhos, porque falta esse autoexame pessoal, para que a família seja beneficiada. Queridos irmãos, quantas famílias eu já não vi destruídas ao longo do ministério. Fui consagrado muito cedo, com 21 anos. E de lá para cá, sempre na obra, muitas famílias foram destruídas. Filhos, crianças como eu, foram ensinadas na igreja, na escola bíblica dominical, estão completamente perdidas. Não é só afastadas do caminho do Senhor, estão perdidas. Porque os problemas nos lares foram acontecendo e muitas vezes os pais não pararam para corrigir. E o problema foi se intensificando, até saírem do Evangelho. Porque nem em casa teve um bom exemplo. As crianças, meus irmãos, são as que mais sofrem as consequências pelos erros dos adultos. E muitos pais não se dão conta disso. Vamos olhar para a imprensa. E, infelizmente, vamos ver quantos filhos não estão, crianças, sendo assassinadas, mortas, de forma cruel, por decisões erradas dos pais. Decisões erradas dos pais. Mas na hora da decisão, os pais muitas vezes não estão nem preocupados com o que vai acontecer com o filho, o que não vai acontecer com o filho. Mas depois vem a conta vai chegar. E todos sofrem, inclusive a criança. Nós precisamos buscar no Senhor entendimento para a gente enxergar o futuro. Eu costumo dizer, meus irmãos, que de 10 em 10 anos, pode ser até menos, mas essa é uma analogia minha. De 10 em 10 anos você consegue ver as consequências das decisões certas e erradas que tomou. Geralmente por esse período. As coisas vão acontecendo de forma devagar, sutil, parece que nada está acontecendo. Quem tem 10 anos hoje, para simplificar essa analogia, quando tiver 20, nós vamos saber, as decisões foram certas ou foram erradas? Qual o caminho que essa criança que tinha 10 anos tomou quando chegou aos 20? Com 20 anos, as decisões, muitas vezes, de uma pessoa solteira, vão delinear o que vai acontecer quando, se o Senhor permitir, chegar aos 30. E assim por diante. Leva um tempo. Mas com o passar desse tempo, a gente vê quantas vezes o Senhor nos orientou para aconselhar família A, família B, não faça isso, não faça isso. Fizeram. Outros não fizeram e foram agraciados e abençoados por Deus, mas outros teimaram e fizeram o que não era para fazer. A família inteira
está pagando as consequências até hoje. Coisas sutis que vão acontecendo, eu não estou vendo, só eu estou certo, todo mundo está errado, mas eu estou certo. E a família sofrendo, e eu achando que estou no auge. Não, eu estou tomando a decisão certa. Os filhos vão crescer, e depois virá a conta, e Deus vai cobrar, porque o Senhor fala para os filhos honrar os pais, mas também o Senhor fala para os pais não irritar os filhos, não orientar de forma errada, não dar mau exemplo para os filhos, porque o Senhor Deus cobra dos dois lados. Indo um pouco adiante, falávamos aqui sobre Balaão no começo, fizemos essa leitura bastante extensa de Números 22, mas a gente precisa buscar no Senhor óculos. Eu preciso de óculos, eu não uso por conta de máscara, é muito difícil para quem fala usar óculos e falar. Embaça tudo, fica muito difícil. Mas por que nós precisamos de óculos? No meu caso, eu enxergo de perto, mas eu não enxergo de longe muito bem. Fica tudo embaçado. Há quem enxergue de longe, mas não enxerga de perto. Na nossa vida, meus queridos irmãos, nós precisamos ter uma visão clara sobre o que nós queremos para o futuro da nossa família. Eu não posso me dar o luxo de não querer usar o óculos se é para o bem da minha família. Nós precisamos ter uma visão a longo prazo. A decisão que eu tomar hoje para a minha família vai repercutir ao longo dos próximos anos. Eu preciso ver isto ao longo do tempo. Eu preciso enxergar isso ao longo do tempo. O que eu estou fazendo hoje com a minha família? O que eu estou fazendo hoje? Só que o problema é que muitas vezes nós queremos só ganhar. E, queridos irmãos, às vezes, para a gente ganhar a longo prazo, nós temos que aprender a perder. Não dá para ganhar tudo toda hora. Não. Tem hora que é melhor perder do que querer discutir. É melhor perder, porque o benefício virá ao longo prazo. Nós precisamos ter essa visão a longo prazo para a gente enxergar pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, nós estamos estudando, ele nos ensina, ele nos guia, o Espírito Santo nos direciona, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo faz obras maravilhosas a nosso favor, só que a gente precisa querer escutá-lo, ele tem que habitar em nós. Nós precisamos obedecer o que ele falar, porque senão nós seremos mais um Balaão da vida, insistindo no erro, e as consequências vêm e a gente não se dá conta que nós estamos atravessando aí um sinal vermelho, e era para ter parado, para ter refletido, tomar uma decisão sensata. Por isso que o Senhor Deus usou Salomão, dentre outros irmãos, outros profetas, outros sábios, para nos ensinar, nos aconselhar, nos direcionar à luz da palavra dele, porque ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Quando a gente participa de um culto de doutrina, quando a gente estuda a palavra de Deus, qual é o objetivo? O Senhor Deus quer nos aconselhar, nos orientar, para que tomemos as decisões certas na vida, porque senão as consequências virão. É a tal da lei da semeadura que a palavra de Deus fala. Como algumas poucas vezes ouvi o pastor Alcides Fávaro dizendo, e também marcou a minha vida, ele dizia, olha, eu trabalho para não errar. Como qualquer ser humano, nós trabalhamos para não errar. Nós não queremos errar, mas nós sabemos que vamos errar. Agora, se eu tiver que errar, eu prefiro errar por esperar a errar por me precipitar. Porque as duas situações terão consequências.
Mas esperar é muito melhor. Porque o se precipitar vai doer. Vai gerar traumas. Vai gerar consequências amargas. Como o Balaão. Balaão se precipitou. E seguramente, se fosse nos dias de hoje, alguém dizia, não, o Senhor Deus pediu para eu ir, eu vou. Ele está aqui, ó, ele falou para mim. Eu fui lá na igreja, teve um culto, o Senhor Deus usou tal pessoa e falou, pode ir, vai. E eu fui. Se fosse nos dias de hoje, Balaão falaria isso. Mas o Senhor Deus disse para ir, dentro de uma condição amarela, de advertência. E não com uma condição plena de sinal verde para ir. Justamente por conta da insistência. Nós precisamos entender, meus irmãos, precisamos entender, porque novamente a vida, ela traz as contas. E essas contas, quando chegam, muitas vezes são caras. São caras, são caríssimas. E aí depois vem, ai, por que eu estou pagando essa conta? Não sei por que eu estou pagando essa conta. Sempre tem uma situação de causa. E o efeito vem a consequência. Nós podemos tirar vários exemplos da palavra de Deus. Poderia citar Sansão, como já citei em outra oportunidade. Sansão brincou com o inimigo. E ele pensava que era alguém que jamais seria vencido pelo inimigo. Mas ele brincou com Dalila. Brincou até certo ponto, que os seus 2 olhos foram tirados. Tal a gravidade da tomada de decisão de Sansão. Ele não se deu conta, ele não via que ele estava correndo um sério risco. Por isso que a palavra de Deus nos adverte nesta noite. E a minha luta aqui, junto com vocês, é pela família. Nós precisamos lutar sempre pela nossa família. Nossa família é o maior patrimônio que nós temos. O maior patrimônio que nós temos aqui é a nossa família. Devemos lutar, investir tudo que nós pudermos pela família. Para que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, possa nos dirigir. Porque nós devemos cumprir a vontade de Deus. E se eu não estou na vontade de Deus, eu estou dentro da minha vontade. E aí há um perigo. O livre-arbítrio nos dá o direito de fazer o que quiser. O próprio apóstolo São Paulo disse lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitas vezes, e eu estou repetindo esse muitas vezes, justamente porque são muitas vezes, que o marido não valoriza a esposa que tem. E por não valorizar a esposa que tem, pode pagar um preço muito caro na vida. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor Deus nos deu. Falo como marido, por ser homem. Mas também a mulher deve valorizar o esposo que o Senhor Deus deu. Sempre valorizando, sempre procurando em Deus a direção baseada na paz. Não é um diálogo de intrigas, não é um diálogo de apontamentos, não pode ser um diálogo de acusações, não. O diálogo tem que ser um diálogo pacífico. E eu preciso aprender, parar para escutar. Eu preciso aprender a mastigar o que eu estou digerindo. Sabe aquela pessoa que você vai almoçar com ela? Aconteceu muito isso no trabalho. Você vai almoçar com uma pessoa, porque tem um assunto a tratar, e a pessoa coloca a garfada na boca e mastigando quer conversar. Os outros percebem,
que não é nada agradável, mas tornou-se um vício. Mastiga primeiro o que você está escutando. Mastiga. Sinta o sabor do que você precisa sentir. Vai digerir primeiro, para depois você expor a sua ideia. Mas em muitos diálogos isso não acontece. Um está falando, o outro quer falar em cima. Não escuta. Não para entender o outro lado. Não para entender. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre o homem e a mulher. Uma diferença brusca, que o Senhor Deus fez assim. E nós precisamos entender isto. Precisamos entender para que haja paz na vida conjugal, para que haja paz nos lares, para que os lares não sejam destruídos pelo inimigo, porque a família está sendo destruída, a família está sendo atacada, e a família muitas vezes dentro da igreja, viu? Não é só fora da igreja, não. Dentro da igreja. E a família foi formada por Deus. É um projeto divino. O Senhor Deus quer o nosso bem. Nós não queremos ver o nosso próprio erro. Nós estamos insistindo em algo que não faz bem, nem para mim, nem para você. Tem comportamentos que, de fato, alguém tem que me falar, porque senão eu não vou conseguir enxergar. Eu agradeço a Deus, porque em casa, muitas vezes, depois do culto, converso com minha esposa. Alguma coisa eu falei que não devia falar. Usei alguma palavra que não devia falar. Entristeci alguém que não deveria entristecer. Nós precisamos ter esse diálogo, meus irmãos. Porque um ajuda o outro. Em todas as áreas da vida deve ser assim. Um ajudando o outro. Mas se eu achar que não, o que eu falei está falado, eu não erro, eu não cometo deslizes, lê do engano meu, porque nós erramos muito, principalmente quem fala, é quem mais erra. Então eu estou exposto aqui. Talvez eu possa usar um exemplo inapropriado para a mensagem, porque para mim soou bem, mas para quem está escutando vai falar, não, esse exemplo não caiu bem aqui. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque eu não posso entristecer você. O Senhor nos chamou aqui para ajudar, para edificar, um estimular o outro. Eu não posso pegar o microfone e usar aqui expressões, colocar a vida de um ou outro irmão, ou expor a vida de um ou outro irmão. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter esse discernimento também. Da mesma forma para com a família. Porque até os vizinhos sabem. Certa feita, para finalizar essa mensagem, eu aluguei um imóvel, vou usar essa expressão, e o inquilino ficou lá por um tempo, vez por outra eu ia, conversava com um vizinho, conversa rápida. Tudo bem, está tudo bem. Mas depois que o inquilino saiu, o vizinho chegou a mim e disse, olha, que bom, senhor Rogério, que o senhor tirou fulano de tal aqui, porque estava difícil, viu? Estava difícil o convívio. E aí eu, com os meus botões, parei para pensar, poxa, mas um casal de crentes. Aí eu perguntei, mas por que era difícil aqui, senhor fulano de tal? Era uma briga atrás de outra. Quem está dentro de casa não estava notando que os vizinhos todos já sabiam do problema. Porque em uma discussão o tom se eleva. Paremos para pensar. Paremos para refletir. Vamos fazer um autoexame. Vamos procurar olhar para o nosso próprio defeito e procurar melhorar. Humildemente, vamos conversar e falar, pastor Daniel, me ajude, onde eu estou errando? Qual a área que o irmão acha que eu preciso melhorar? O irmão está vendo, olha, eu preciso melhorar nessa área. Eu fiz isso já com alguns irmãos, aqui no Jabaquara. Porque eu preciso melhorar, eu estou sujetivo a erro. Se eu não paro
dá a entender que todas as decisões são certas, mas nós estamos suscetíveis a erros. Mas a gente precisa conversar, precisamos dialogar, precisamos expor, para que, se porventura, e onde eu errei, eu preciso reparar, preciso melhorar. E ao reparar, eu não vou viciar naquele erro. Quantas vezes nós já não ouvimos de púlpito pastores, obreiros, falando o que não devia. Porque a gente está falando aqui, vocês estão escutando aí. E a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, vocês discernem muito bem. Puxa, mas não é hora de falar isso, não é hora de expor. A igreja entende muito bem. Então nós devemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente falar, a gente tem que medir as nossas palavras, medir a palmos, medir as nossas ações. E finalizo aqui dizendo, medir as consequências sobre a nossa própria família, sobre a nossa própria saúde. A gente tem que medir as consequências. Porque depois que elas chegarem, pode ser tarde demais. Olhe para Esaú. Ele vendeu um prato de comida que parecia que não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Prato de comida. Que pecado tinha ao Esaú vender um prato de comida? Pecado grande. Porque ali tinha associado um direito estabelecido por Deus, o direito da primogenitura. Ele não vendeu por vender. Não foi isso que a Bíblia fala? Mas depois, com lágrimas, ele buscou arrependimento. E a Bíblia fala o quê? Ele encontrou arrependimento nas lágrimas? Não. Então, nós não podemos vender o nosso caráter. Nós não podemos vender o bem para a nossa família. Nós não podemos vender a lealdade. Nós não podemos vender a verdade. Nós não podemos vender a bênção que é a família que o Senhor Deus nos deu. Por nada. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo possa falar com maior profundidade aos nossos corações, porque eu aqui sou muito limitado. Quem fala verdadeiramente é o Espírito Santo. Então procure extrair a parte que lhe convier, como a mim também, porque é nela que o Espírito Santo vai trabalhar para o nosso bem. Então não leve em conta as minhas limitações, que são muitas, não leve em conta. Vamos levar em conta o que está na palavra, procurar aplicar no nosso dia a dia, e seguramente o maior beneficiado será eu, será você, será a nossa família. Vou orar agora por todos que estão em casa, nos acompanhando, aqueles que assistirão em outra oportunidade, e esta oração a todos nós que estamos presentes aqui, faremos para que o Senhor Deus continue guardando a nossa família e nos faça enxergar. O marido precisa enxergar o papel do marido. A esposa precisa enxergar o papel da esposa. Os filhos dos filhos. O Espírito Santo que vai fazer isso. Então nós vamos orar. Se o Senhor Deus permitir, antes dessa oração, só quero destacar que amanhã, quarta-feira, às 20 horas, nós voltaremos de forma online sobre o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. O assunto de amanhã é bastante edificante também. Então não percam, depois a gente compartilha, tanto no Facebook quanto no YouTube, para que possamos ser edificados. E assim vamos adiante com a graça de Deus. Curve a sua cabeça, você que está aqui, você que está na sua casa. Quero apresentar a minha e a sua família a Deus agora, para que a gente não insista naquilo que a resposta já foi dada. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, as nossas limitações são muitas para expor a Tua palavra. Nós, Senhor, dependemos completamente da Tua graça,
da ação do Teu Santo Espírito, pois é Ele que nos convence. É o Teu Santo Espírito que trabalha no nosso interior, no nosso exterior, para a gente enxergar aquilo que precisa ser corrigido. Senhor Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito, nesta hora, consiga trabalhar nos corações endurecidos. Que o Teu Santo Espírito consiga pingar o colírio da Tua palavra nos nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo que nós não estávamos vendo, para que a gente possa, Senhor, tomar decisões corretas em relação à nossa família, pois o Senhor nos abençoou, o Senhor nos agraciou com a Tua maravilhosa bênção, mas o inimigo muitas vezes quer destruir o lar, quer destruir a família. Senhor Deus, mais uma vez eu rogo a Ti com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, Ele consiga entrar em todos os nossos corações. Sabemos que Ele habita em nosso coração, mas que Ele, além de habitar, Ele tenha liberdade para trabalhar e convencer-nos. E assim nós vamos melhorar a cada dia, servir melhor a nossa família, servir melhor a comunidade, servir melhor a Tua casa e assim por diante. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua ajuda, pois seguramente sabemos que o Teu Santo Espírito tem nos ajudado. Continue abençoando a cada um de nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos terminando agora essa transmissão online.